Hoje vamos arriscar e pisar gelo bem fino. Vamos falar de emulação. Este é o Retro Gamers. Sejam bem-vindos ao Retro Gamers. Hoje o tema do programa é emulação. As suas vantagens, desvantagens e possibilidades. Em estúdio comigo temos o Fernando Oliveira, da Arcade Game, que cria arcades com sistemas de emulação e que nos vem falar do processo de criação, assim como curiosidades sobre como é ter uma arcade em casa. Depois vamos até ao doce lar do João Mateus, onde damos uma vista de olhos em algumas consolas de emulação que te permitem jogar com os cartridges originais e até usar os comandos originais. Finalizamos com uma conversa com o Pedro Conceição, do Retro Game Force, que tem um canal de YouTube muito direcionado à emulação. Temos um programa super interessante, portanto, não saias daí. Em meados da década de 90, já era tecnicamente viável replicar o comportamento de algumas das primeiras consolas inteiramente por meio de software. Estes primeiros programas costumavam ser incompletos, emulando parcialmente um determinado sistema. As consolas da Nintendo foram das primeiras a ser emuladas. NES, que emulava o NES, Virtual Game Boy, que emulava o Game Boy, Passofami, que emulava o NES e Super Passofami, que emulava a SNES. Com o tempo, tivemos literalmente emuladores para quase todas as consolas do mercado e, com isso, uma data de possibilidades. Desde a tradução de alguns jogos que saíram apenas em países específicos e mods para alterar outros jogos, que acabou por atrair ainda mais gente para este universo. Além disso, também abriu a porta à pirataria. Apareceram inúmeros sites na internet onde podias descarregar os jogos gratuitamente e isto criou uma discussão sobre o que é pirataria ou não. Será crime descarregar jogos da internet com 30 anos? Será que a emulação não ajudou na preservação dos jogos? Isto é, a possibilidade de jogar jogos quando já não tens como arranjar o hardware original, que se vai estragando com o tempo? Sinceramente, eu acho que a emulação tem um papel fundamental nos videojogos, dando-me a possibilidade de jogar títulos que não poderia de outro modo. Para além do facto de que, para comprar estes jogos, teria de ser em segunda mão, pois a editora já não o vende ou já nem existe. Por tudo isto, a emulação é sem dúvida muito importante para o universo retro gaming, porque mantém a história viva e faz com que o retro gaming também esteja disponível para quem não é colecionador. Para ficar a conhecer algumas peças de hardware que fazem uso da emulação, vamos até casa do João Mateus, o nosso Retro Raider. É menino para ter umas peças interessantes. Boas, Marco, e saudações a todo o pessoal aí em casa. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu cantinho preferido cá de casa, a minha Game Room, onde vou partilhar com vocês algumas consolas de emulação da minha coleção. Vamos começar aqui pela Retron 5 da Hyperkin. Ora, para quem não conhece, a Hyperkin é uma empresa norte-americana que se dedica única e exclusivamente a consolas de emulação e também a alguns periféricos compatíveis com consolas retro. O que acontece aqui com o Retron 5? Foi sem dúvida alguma a sua consola de maior sucesso. Eu pessoalmente costumo apelidar esta consola de um canivete suíço do retro, porque é precisamente isto. O que nós temos aqui é um multissistema, portanto temos vários sistemas num só. Temos vários slots aqui de cartuchos. O primeiro, li cartucho da Sega Genesis, a nossa Mega Drive. Aqui temos uma slot para cartucho da Super Nintendo / Super Famicom, a NES, Famicom e aqui à frente temos uma slot para os cartuchos de Game Boy Clássico, Game Boy Color e Game Boy Advance. Ora bem, e como é que esta consola funciona? Basicamente, nós conectamos aqui os nossos cartuchos originais, ela reconhece o jogo que está no cartucho e o que ela faz é, ela faz um dump da ROM para os seus emuladores pré-instalados. Portanto, é uma consola de emulação, mas acaba por emular através do cartucho original. Aqui atrás temos um output HDMI, portanto nós podemos jogar os nossos jogos retro num setup moderno, numa televisão moderna. Temos aqui também uma slot para um cartão SD, que nos permite expandir as capacidades da consola, por exemplo, utilizar patches de tradução, de maneira que se tivermos um jogo em japonês, podemos traduzir o jogo. E já agora, por falar em jogo em japonês, esta consola é region free, o que significa que lê jogos de todas as regiões, europeia, japonesa e americana. Posteriormente, a Hyperkin lançou o adaptador 3-in-1, ou seja, o adaptador 3 em 1, que expande a compatibilidade da consola. Nós ligamos este adaptador à slot da Mega Drive e podemos assim jogar os nossos cartuchos de Game Gear, Sega Cards e Sega Master System.
E pronto, quais é que são as vantagens de ter uma consola destas? É uma consola bastante conveniente. Por exemplo, se vocês não tiverem muito espaço, também se não quiserem estar a gastar muito dinheiro no hardware original, que às vezes infelizmente é um pouco caro, aqui tem um multissistema num só, onde podem utilizar vários filtros, podem utilizar os vossos cartuchos originais, podem inclusive utilizar os vossos comandos originais. Portanto, é uma versão moderna do retro, chamemos assim. Em paralelo com o mercado de emulação das consolas caseiras, tivemos também a emulação das arcades. MAME saiu em fevereiro de 1997 e, desde então, cresceu bastante, correndo, nos dias de hoje, mais de 2.000 jogos de arcade. O principal objetivo do projeto visa, historicamente, preservar o hardware de arcade mais antigo, a que dificilmente teríamos acesso de outro modo. Dá-te a oportunidade de jogar desde um Galaga, Dig Dug, Slice Pie ou mesmo jogos como o famoso e incontornável Metal Slug. O que se vê bastante é o pessoal comprar sticks arcades e usufruir dos jogos usando joystick e botões, emulando assim também o feeling de jogar numa velha máquina arcade. Não podíamos deixar de fora também o DOSBox, criado em 2002. O DOSBox permite correr jogos de DOS nos PCs recentes, com sistemas operativos que já não permitem correr os jogos de DOS. Com o DOSBox, poderá jogar jogos como Wasteland ou mesmo um Command & Conquer Red Alert, como nos velhos tempos. Este emulador foi criado para matar as saudades dos jogos DOS e, com ele, surgiram sites como o Abandonia.com, que compila todos os jogos antigos para estarem à distância de um clique. Com o aparecimento de todos estes emuladores, surgiu a vontade de se conseguir agrupá-los num só. Isto porque cada sistema tem um emulador diferente, tornando-se confuso para quem usa bastantes emuladores. Tendo em vista essa necessidade, foram criados front-ends para juntar tudo no mesmo sítio. Um grande exemplo disso é o RetroArch, que além de trabalhar como front-end, acaba por acumular todos os emuladores no mesmo sítio e a correr através do seu sistema. Mas existem mais, como o Lunchbox, ou o Hyperspin, ou mesmo o Emulation Station. Grande parte deles também correm em sistemas Android ou no famoso Raspberry Pi. Apesar de grande parte das ROMs serem ilegais, por causa da falta de licenças, os emuladores são legais, tirando em alguns casos quando o emulador precisa da BIOS original da consola. A verdade é que, apesar de grandes batalhas judiciais da Nintendo e também da Sony, os emuladores continuam a surgir e a trazer cada vez mais possibilidades para cima da mesa. Agora, comigo está o Fernando Oliveira, da Arcade Games. Bem-vindo aqui ao Retro Gamers. Obrigado. Olá, Marco. Como é que começou este bichinho pelos arcades? Isto começou assim mesmo um ato de brincadeira. Eu, como sempre fui um grande entusiasta de arcade, houve uma altura que eu lembrei-me que já estavam a começar a desaparecer. Os salões de jogos começaram a fechar todos constantemente, os exploradores a arrumarem as máquinas todas. E eu decidi arranjar ir ter com um explorador, decidi arranjar uma toda velha. Comecei a programá-la toda com o computador na altura, com um MAME a funcionar. Troquei-lhe o monitor CRT, pus-lhe um VGA. Pronto. E aquilo começou por aí. Começou uns amigos a ir a casa ver a máquina e começaram a relembrar-se dos velhos tempos da arcade. Um pediu, o outro pediu. E começou assim, a brincadeira foi um bocado por aí. Após umas 20 ou 30 máquinas já vendidas, deste passou para aquele, decidi fazer uma máquina própria nossa. Tentar utilizar um design mais retro possível, mas uma coisa um bocadinho mais moderna, digamos assim. E foi a partir daí que começou a abrir a empresa Arcade Game e começou a brincadeira a tornar-se mais séria. Tu disseste que a primeira máquina que fizeste tinha um computador, em vez destas placas que nós temos aqui em cima da mesa, e esse computador tinha o MAME, que basicamente é um conjunto de ROMs num emulador. De um emulador, exatamente. Nós colocávamos as ROMs lá, fazíamos
Arranjava-se um front-end, na altura era o Hyper-Swing que eu trabalhava, punhamos o front-end, aquilo tinha a emulação, com o main por trás, incluindo as ROMs neste caso. Hoje em dia já não se trabalha com isso, é outro sistema que se trabalha. Então que hardware e software é que tu usas neste momento? Tentámos logo fazer o possível, utilizando na mesma JAMA arcade, isto é, a JAMA 21 pinos, que é a ligação arcade universal. Trabalhámos na mesma com esse sistema, utilizamos uma box que tem 3.100 e muitos jogos, isto está sempre a evoluir, cada vez vai tendo mais. Inclui muitos jogos arcade, alguns também de algumas consolas também. Utilizamos essa ligação JAMA porquê? Porque a ligação JAMA é possível mais tarde, na mesma máquina, utilizar essa box, que é a Pandora Box, utilizar um Raspberry, utilizar um PC, utilizar estas bordas originais sem qualquer alteração na própria máquina, é só plug and play. É só plug and play. Exatamente. Isso traz-te uma liberdade muito maior. Sim. Ou seja, sim. isto a nível de hardware dá-te uma facilidade. Exatamente. Consegues, por exemplo, o Raspberry Pi, que é uma peça muito pequena. Exatamente. Até as próprias consolas que pode ligar lá. Já existem placas conversoras para a Xbox, para a PlayStation, para a Dreamcast, também, da Sega Saturn, também, tudo. Todas elas. Ou seja, isso é incrível. Ou seja, não é só uma emulação, não é propriamente uma emulação, é o hardware original a correr através de uma arcade. Exato. Ou seja, a experiência arcade, e estás a falar, por exemplo, da Saturn, a Dreamcast, são consoles que têm muito jogo arcade. Exatamente. Utilizando a própria consola original, consegue-se ligar nesta máquina com a ligação JAMA, neste caso. JAMA. E tu, qual é para ti a diferença entre este tipo de hardware e o que tu usas agora? É bastante diferente. O original é o original, não é? Pronto, o outro hardware são ROMs a correr, há sempre algumas falhas, que é normal, não é? Uma emulação, enquanto o hardware original... Cada vez sim, cada vez está a ser mais aperfeiçoado, digamos assim, as ROMs. Mas se puderem utilizar e fazer uma grande coleção das placas PCBs originais, aconselho assim. Tu vendes arcades para tudo e mais alguma coisa, quais são os jogos que mais te pedem? Dizem, pá, quer comprar arcade, mas tem que ter jogo. Os clássicos de sempre é Pinball Action. Street Fighters, Tetris, Puzzle Bubbles, tantos, Snuggle Bubble também, que está aqui, os King of Fighters também. Sempre essas máquinas são as que mais solicitam logo a perguntar se têm esses jogos, digamos assim. Quem são os clientes habituais deste tipo de hardware? Pessoas normais, que nós conhecemos todos, de certeza. Na altura, eu lembro quando também comecei a fazer as máquinas, ao início do ZIC, eu vou assim, será que vai haver mais pessoas que gostam disto? Ou sou eu que sou o maluquinho das arcades? Não, mas existe muita gente em Portugal, que graças a Deus já vendemos muitas máquinas mesmo, para muita gente, particular para ter em casa, para ter no seu pequeno salão de jogos, para juntar-se com os amigos, para uma brincadeira. É a pessoa normal que compra. E tu falaste também que isto é um tipo... Ou seja, isto é como uma mobília para casa, não é? Não é só... Faz parte. Muitas vezes vamos colocar numa sala junto a uma mesa de jantar ou assim, fica lá uma peça uma peça imponente, sim, não é? Não é... Estamos a falar também de peças bem decoradas, peças bonitas, podem depois de um dia visitar. Sabias que o teu nariz se habitua aos odores da tua casa? Sim, ficas insensível aos odores, mas outros cheiram isto. Apresentamos o novo Ambipur Revolution. Com programação inteligente, elimina os odores e alterna automaticamente entre 3 perfumes complementares até 90 dias. Ambipur. Respira felicidade. Está na nossa página e tem uma noção do que estamos a falar da própria arcade, digamos assim. Vocês fazem decorações dessas próprias arcades já ao gosto do cliente, exatamente. E quais são, certamente que há designs mais procurados. Aliás, já há máquinas de arcade icónicas. Exatamente. O Pac-Man, por exemplo, que é um dos mais solicitados. É o Pac-Man, é o Street Fighter também, como já há bocadinho frisei. Tem também o King of Fighters, também algumas vezes nos pedem, mas sempre é mais o Pac-Man, o Street Fighter, o Pinball Action também já nos pediram algumas.
Mas também depois temos uma situação que podemos personalizar ao gosto. Isto é, o porquê o ao gosto. Pode-se pôr fotografias, pode-se pôr outra coisa alusiva que nem seja bem a arcade, que já fizemos para pilotos rally, já fizemos para jogadores de futebol, já fizemos para alguns que trabalham também aqui na SIC, o Fernando Rocha, já fizemos uma para ele também. Bom, podem escolher o que quiser, que nós estamos cá para isso. Para a malta perceber, o que é isto que nós temos aqui à nossa frente? Isto que está aqui é uma placa main da Taito, uma F3, que existia depois estes cartuchos aqui que eram possíveis colocar. Existe perto. Ou seja, nós temos a base. A base main, a base é a parte de baixo e depois existe o cartucho da parte de cima que era possível também colocar. Existe mais ou menos uns 50 jogos diferentes, incluindo neste caso o Este Puzzle aqui Bubble. será o Puzzle Bubble e o King of King Fighters. of Fighters este aqui é uma base da SNK, da Neo Geo, que existe também existe cerca de 150 cartuchos com jogos ligados à Neo Geo. O Metal Slugs, que é um Metal Slug é icónico, não é? Exatamente. E o que é que te pedem mais? Pedem-te as arcades grandes ou os tabletops? As arcades grandes. Estamos mais vocacionados também para esse tipo de equipamento. Apesar de fazermos também as bar tops, aquelas mais pequeninas, já chegámos a fazer aquelas ligações à TV direto também, mas foi sempre o nosso forte, foi as arcades grandes. Fazer também, estamos agora também a começar a fazer réplicas de originais da Pac-Man, da Donkey Kong. Já estamos a começar aí a tentar fazer uma coisa réplica original, utilizando o monitor CRT mesmo. O monitor Inclusive. CRT. Exatamente. Que faz uma diferença. Muito grande, muito grande. Aliás, antigamente até usavam as televisões deitadas, não é? É exatamente, é isso é o que está. Uma outra coisa que me esqueci há pouco. Existe também uma peça que é uma chamada Skylines, que é possível colocar, entre aspas, aquelas imagenzinhas, aqueles pixelzinhos nos monitores mais recentes E ele para simula. ficar a simular o CRT. Não é possível isso. Eu ouvi dizer, rumores disseram-me, que tu estavas com ideias de criar um museu de arcades. Queres falar Estou sobre eu isto? e mais 3 amigos, estamos a pensar, já era previsto já estar mais adiantado, mas neste momento ainda não há a possibilidade, por causa de tudo que estamos a passar, não é? Do vírus, mas está bem pensado, estamos a começar a fazer também importação de máquinas já dos Estados Unidos, para ter gabinetes originais também. Eu tenho perto de umas 50 máquinas originais, dedicadas, chamadas as dedicadas, genéricas, tenho para aí umas 30 também. Que já é preciso um espaço a abrir É só grande, para 50. não é? Mas alguns amigos têm muito mais, têm perto de 100 já, e outros com muito mais ainda. Nós vamos daqui a pouco tempo ter um salão em Portugal. Esperemos que sim. Em Espanha já existe alguns e que em Portugal não há nenhum. Exato. Existe um ou outro, mais ou menos, mas dedicado ao video arcade ainda não existe nenhum. Vamos ver se vamos ser os pioneiros. Fernando, lá estaremos quando abrir. Obrigado pela tua presença Obrigado, aqui. meu. E Tudo bom, obrigado. serás sempre bem-vindo aqui ao Ok, Retro Gamers. um abraço, tudo bom, muito obrigado. Depois das arcades e da emulação, vamos ficar a conhecer uma curiosidade. Sabias que Yuji Naka, o programador do jogo mais famoso da Sega, Sonic the Hedgehog, chegou a criar um emulador para a Mega Drive correr jogos da NES? Numa entrevista ao site Next Level, ele admitiu a criação do emulador que rodava jogos como o Dr. Mario. Apesar de admitir que o emulador não corria os jogos na perfeição, não deixa de ser engraçado o programador do Sonic criar um emulador para correr jogos da Nintendo numa consola da Sega. Agora vamos falar com o Pedro Conceição do canal Retro Game Force. Ele é um verdadeiro entusiasta da emulação e o seu canal do YouTube é um espelho disso. Pedro vive na Suíça e, portanto, vamos falar com ele online. Boas, Pedro, bem-vindo aqui ao Retro Gamers. Pá, um prazer enorme ter-te aqui. Tu que és uma pessoa muito direcionada à emulação, quais são para ti as vantagens da emulação? Olá, Marco. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado por me receberes aqui no programa. Uma coisa que eu tenho que dizer sobre a emulação, em primeiro lugar, é eu considero a emulação muito importante. Porquê? Por uma questão de conservação de toda uma panóplia de jogos, principalmente jogos retro, que ficaram perdidos no tempo, principalmente os jogos das arcadas. Ficaram ali perdidos no tempo e as bordas das arcadas já não existem, e se não fosse a emulação teríamos imensos jogos que neste momento nós já não Ficaram podemos. perdidos para sempre, não é? Exatamente. Até porque era impossível termos uma arcade para cada jogo que quiséssemos jogar em casa, ou ter pelo menos uma cabinet que fosse para trocar, nem toda a gente tem sequer o espaço para ter uma arcade. Além dessa vantagem de poderes ter, ou seja,
todos os jogos quase que saíram na tua biblioteca através de um computador ou através de um hardware específico para emulação. Qual é para ti a grande diferença entre a emulação e o original? É assim, eu vou mencionar dois tipos de emulação que acho que é importante mencionar. A primeira é a emulação por software, que é a emulação mais clássica que já existe há imensos anos, e é a emulação que quase toda a gente usa. É aquele softwarezinho que tu instalas no teu computador, ou no smartphone, ou no teu tablet, ou até em algumas consolas que estão abertas, digamos assim, tu podes instalar o software dentro, ou mesmo o RetroPie, por exemplo, o Raspberry Pi. Esse é o mais clássico, é um softwarezinho que está a emular todo o software que corria nas consolas, basicamente está a emular todos os chips e o software também que as consolas tinham, e tu basicamente corres ROMs ou ISOs e estás a jogar. Eu vou mencionar aqui um emulador, ou digamos assim, não é um emulador, é um emulador que junta uma série de emuladores, que é o RetroArch, que também é a base usada no RetroPie. E o RetroArch, como o nome indica, RetroArch é um arquivo de tudo o que é emuladores retro. Exatamente, onde podes correr todos os emuladores, incluindo o MAME, que é provavelmente o emulador mais conhecido para correr jogos. Das arcades, não é? Exatamente, jogos das arcades. A segunda coisa que eu vou mencionar é o FPGA, que é algo mais ou menos recente no mundo do retro game. Já existe para outro tipo de utilidade, como continuidade em algum equipamento, por exemplo, médico, quando os chipsets deixam de ser produzidos, os próprios chips das máquinas deixam de ser produzidos. O que se faz agora é basicamente emulação por hardware. Aqui tens um chip que é programado para se comportar exatamente como o chip que ele vem a substituir, e empresas como a Analog, neste momento, produzem consolas como a Mega Drive, a Super Nintendo e a NES, por FPGA, onde a emulação é perfeita. Ou seja, é feita por hardware, ou seja, eles programam esses chips para se portarem como se fosse uma Super Nintendo, uma Mega Drive. Com a grande vantagem que é tudo feito a nível digital e tem um output logo por HDMI, por 720 ou 1080p, uma qualidade de imagem e som que o hardware antigo é complicado. E bem, aí tu estás-me a falar que basicamente essa emulação faz um upscaling da imagem que teria originalmente a Mega Drive ou a NES, e tu não achas que se perde um pouco, visto que estamos a fazer, ou seja, a dar mais resolução ao jogo que tinha menos e num ecrã diferente daquele para onde o jogo foi feito? É aquela questão dos puristas, ou se gostas mesmo de jogar nas tuas consolas antigas, tens aquela nostalgia de gostar de jogar com o teu hardware antigo, original, e ter o comando original e tudo como foi desenhado. No caso do FPGA, aquilo não faz bem um upscale, porque aquilo automaticamente reproduz as imagens na resolução correta. Os upscales, eu não sei se a tua pergunta ia pôr nesse sentido, os upscales é uma maneira de conseguires ligar uma consola antiga, como a NES, como a Mega Drive e a Super Nintendo, ou a Sega Saturn, seja o que for, a um equipamento que te vai permitir depois ligar à tua televisão moderna por HDMI. Aí é um pouco diferente, ou seja, nós estamos a adicionar algumas novidades. Eu sei, por exemplo, na PlayStation 2, quando se faz a nível de software um upscaling da imagem, muitas vezes a imagem não fica tão boa porque os gráficos não parece que ficam ali um bocado separados. Tu tens esse tipo de experiência na PlayStation 2. Sim. Não tens na NES nem na Super Nintendo. Aqui entra a parte do hardware e entra a parte dos comandos, uma série de coisas que te fazem ter uma experiência de jogo. Que tipo de hardware é que nós temos nesse sentido para simular também os comandos originais, para simular a experiência real da consola? É assim, neste momento, qualquer comando por Bluetooth que ligues ao teu computador pessoal ou até ao teu smartphone, tu consegues configurar o comando para ele se comportar mais ou menos como o comando original. Aliás, os próprios comandos da PlayStation 4, algo que eu faço, tu podes ligar ao teu computador e tens ali um comando onde podes usar o clássico D-pad, não é? Ou o controle analógico. Portanto, é uma opção perfeitamente tua e é perfeitamente configurável. Ou seja, abre-te novas perspectivas mesmo nos jogos antigos. Podes jogar um Super Mario usando um D-pad, né? Um D-pad não, um analógico. Não terias
Então, diz-me outra coisa. Eu sei que tu no teu canal exploras muito a nível de novas possibilidades com a emulação, e eu sei que há um hardware novo que te permite realmente mudar por completo, por exemplo, uma Super Nintendo. Queres falar um pouco sobre isso? É assim, é algo que eu faço muito no meu canal, sim, comparação do hardware original com a emulação, e para usar o hardware original, para conseguir tirar, como tu disseste, a PlayStation 2 é um bom exemplo, porque a PlayStation 2 já era aquela geração dos jogos eram todos poligonais, mas os polígonos eram gerados numa resolução muito baixa, e quando tu vês aqueles polígonos em ecrãs de uma resolução de 1080p, aquilo choca um bocadinho os olhos. E de facto o que eu uso é um aparelho chamado OSSC, que não é bem um upscaler, se bem que faz upscale à imagem. O que o OSSC faz que os clássicos upscalers não fazem é ele não converte a imagem diretamente para uma resolução maior. O que ele faz, eu não sei se te recordas, os CRTs, aquelas televisões gigantes que se usavam quando essas consolas eram novas. E que é ainda a melhor solução para jogar jogos retro, né, nesse tipo de consolas antigas. Tinham aquelas linhas, lembras daquela vias, aquela scanlines, chama scanlines. Então o que o OSSC faz é pega numa linha e multiplica as linhas para fazer uma imagem maior. Ou seja, ele faz upscale, e a grande vantagem dessa nova tecnologia é que tu não tens input lag. Input lag significa que tu carregas no botão e a reação acontece logo quase em tempo real no ecrã. Nestes upscalers, e principalmente aqueles upscalers baratos do AliExpress, o que acontece é que tu carregas no botão e aquilo demora uns milissegundos, e tu sabes que em jogos de plataformas de 8 bits, 16 bits é o suficiente para tu perderes. E depois tem aquela coisa do não é sempre o mesmo input lag, depois podias-te habituar ao input lag, mas a questão é que o input lag é sempre random, ou seja, umas vezes é uns milissegundos, outras vezes é uns segundos, esquece. Exatamente, é diferente. Pedro, muito obrigado pela tua presença aqui no Retro Gamers, foi excelente ter-te aqui, espero ver-te por cá mais vezes. Obrigado. Apesar de ter interposto uma ação judicial que acabou por fechar muitos sites que distribuíam ROMs gratuitamente, a Nintendo não escapou à febre das mini-consolas. Estas mini-consolas são, no fundo, emuladores com uma série de jogos da consola que têm comandos a simular os originais para dar a sensação do que seria o jogo. Até agora, entre outras, já recebemos mini-consolas da NES, Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, Commodore 64, PlayStation, entre outras. Curioso ou não, todas elas são bastante fáceis de inserir outros jogos, usando ROMs que se usam nos emuladores. Será que foi propositado? Um programa totalmente dedicado à emulação. Espero que tenham gostado. Usem as nossas redes sociais ou os nossos contactos para nos fazer chegar as vossas opiniões e ideias e já sabem, divirtam-se a jogar.